Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal e essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias. Eu acredito que esse seja o último vídeo que eu postei aqui, então se você ainda não viu os outros, já vai lá dar uma olhada. Se inscreve, ativa o sininho, porque amanhã tem mais caso aqui para você não perder nenhum. E esse caso eu tava dando uma olhada nos streams para poder procurar alguma coisa para assistir. E me apareceu como sugestão esse caso, e aí eu falei, nossa, eu tenho que trazer pra cá, porque ele é muito bizarro. Vamos pro caso de hoje que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com ser bizarro. E uma das figuras principais desse caso é o Paul Kenneth Bernardo. Ele nasceu em Scarborough, eu acho que é assim que se fala, no Toronto, no Canadá, no dia 27 de agosto de 1964. Ele era filho de Kenneth Walter e Marilyn Elizabeth e cresceu ao lado de dois irmãos em uma família que, do ponto de vista financeiro, vivia com bastante conforto. Seu avô era dono de uma empresa bem-sucedida no ramo de mármores e pisos, enquanto o pai dele trabalhava como contador e a mãe dele vinha de uma família com boa condição financeira, o que garantia a todos um padrão de vida acima da média. Mas por trás dessa aparência de estabilidade, a realidade da casa era muito diferente. A família vivia em um ambiente constantemente marcado por conflitos. Segundo fontes, o Kenneth era um homem controlador e emocionalmente abusivo, especialmente com a Marilyn, então as discussões dentro da casa eram frequentes e muitas vezes na frente dos próprios filhos, o que fez com que a Marilyn entrasse em uma depressão profunda e se mudasse para o porão da casa, onde ela passou a viver isolada. Em 1975, quando Paul tinha 11 anos de idade, segundo fontes, o pai dele foi acusado de cometer abuso sexual infantil e também existiam suspeitas de que ele estivesse molestando a própria filha, e ainda segundo essas fontes, esses supostos abusos aconteciam na frente de outros membros da família. E além disso, o pai dele era visto como um tarado para a vizinhança. Era comum que ele fosse pego espiando as mulheres se trocando de roupa através da janela da casa delas. Mas apesar disso, Paul parecia não ter sido afetado pela má reputação do pai dele. Ele foi descrito como uma criança educada, feliz, carismática e muito popular na escola, que não dava trabalho e levava uma vida feliz. Porém, quando ele tinha por volta dos 16 anos de idade, após uma briga dos pais, ele descobriu que não era filho biológico do Kenneth. Aparentemente, a mãe dele teve um caso extraconjugal com o ex-namorado e ele teria sido fruto desse relacionamento, o que acabou abalando a relação dos dois, e ele passou a insultá-la. E ao que tudo indica, em resposta a isso, a mãe dele começou a chamá-lo de bastardo dos infernos. Durante a adolescência, o Paul desenvolveu fantasias sexuais bizarras e piromania, que é basicamente um impulso de atear fogo nas coisas. Inclusive, teve uma situação em que uma das namoradas dele tentou terminar com ele e ele reagiu super mal a isso. Ele acabou colocando fogo em alguns pertences dela. E o Paul era um homem muito mulherengo, principalmente no período em que ele se matriculou na Universidade de Toronto. E nessa época, ele tinha o costume de frequentar bares da região, onde ele se aproveitava da beleza dele para atrair mulheres e começar a namorar com elas. Só que esses relacionamentos não duravam muito porque ele era muito abusivo e ele gostava de humilhar as mulheres que saíam com ele. Após se formar, ele começou a trabalhar como contador júnior e em maio de 1987, aos 23 anos de idade, ele estuprou uma mulher de 21 anos de idade que estava em um ponto de ônibus próximo à casa dos pais dela. E ao longo dos meses, outras jovens com idade entre 15 e 21 anos também foram atacadas na região. Na verdade, o Paul passou cerca de 5 anos atormentando a cidade, e ao que tudo indica, parece que ele tentou abusar de pelo menos 19 jovens, incluindo uma adolescente de 15 anos de idade que ele teria entrado no próprio quarto dela para atacá-la. Mas a mãe da vítima entrou no quarto a tempo e impediu que o crime acontecesse, então Paul fugiu de lá. E mais tarde, em 1989, um jovem de 19 anos de idade foi preso e sentenciado a 16 meses de prisão. Ele foi confundido com Paul e, para evitar uma pena maior, ele acabou fechando um acordo com a promotoria, onde ele se considerava culpado. E só para não ficar uma ponta solta e eu acabar esquecendo, em 2006 o Paul confessou o crime, ele deu alguns detalhes aos investigadores sobre o que teria acontecido, e esses detalhes não tinham sido divulgados publicamente, então eles acreditavam que a versão dele era verdadeira. E aí esse jovem acabou sendo inocentado em 2008. E aí, como tinham muitos casos acontecendo na região, a polícia deu início a uma série de investigações e os policiais começaram a perceber que tinha um padrão de violência nos casos, na idade das vítimas e também nos locais que tudo acontecia.
Então eles começaram a acreditar que se tratava de um mesmo homem que estava perseguindo as vítimas pela região. Durante as investigações, os policiais também falaram com alguns homens da região, e dentre esses homens estava o Paul, que chegou a ser interrogado 2 vezes, mas ele nunca foi considerado um suspeito pela polícia. E um detalhe é que em 1987, uma das vítimas dele chegou a ajudar a polícia a fazer um retrato falado que foi amplamente divulgado, e alguns conhecidos começaram a ligar para a delegacia para dizer que esse retrato falado se parecia muito com o Paul, mas no final isso não deu em nada e o Paul conseguiu se safar. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma outra pessoa que também é muito importante nesse caso. O nome dela é Karla Homolka. Ela nasceu no dia 4 de maio de 1970, em Port Credit, Ontário, Canadá, e ela era a filha mais velha de 3 irmãs. E diferentemente do Paul, não se sabe muito sobre a infância dela, além de que ela era uma menina muito sorridente, ela era muito vaidosa e gostava de se arrumar com roupas coloridas. Porém, na adolescência, o estilo dela mudou drasticamente. Ela começou a usar roupas pretas, maquiagens escuras, e ela começou a falar muito sobre morte, sobre suicídio. Inclusive, teve uma situação quando ela era mais nova que ela pegou o hamster dela e jogou ele de cima de um prédio. Então, obviamente, quando ele caiu, ele morreu. E o pai dela enterrou ele, só que ela desenterrou ele para poder ver como que ele estava. E claramente ele estava se decompondo, o que claramente não é uma atitude normal, isso é bem bizarro. Ela e o Paul se conheceram em 1987, quando ela tinha 17 anos de idade, e eles estavam em uma convenção de animais de estimação. E eu diria que o que impediu ele de fazer com ela o mesmo que ele fazia com as outras mulheres com quem ele se relacionava, foi o fato de que ela tinha as mesmas insanidades que ele, ela compartilhava dos mesmos desejos sexuais bizarros. Então, desde o primeiro momento que eles se conheceram, eles se deram super bem e logo começaram a namorar. E segundo fontes, a Karla sabia que o Paul era um estuprador. Eu acho que ele teria contado pra ela. Só que isso não assustava ela. Ela apoiava isso e incentivava ele a continuar com os abusos, segundo essas fontes. Rapidamente os dois noivaram e mesmo assim a Karla continuou apoiando ele a cometer os crimes dele. Então, mesmo noivo, mesmo com ela, ele continuou perseguindo as jovens da região. E mesmo ela apoiando ele a cometer essas atrocidades, ele era muito abusivo com ela, ele vivia insultando ela, principalmente em relação ao corpo dela. E um dos insultos que ele costumava usar com ela era chamá-la de gorda. E aliás, a Karla, ela realmente era um pouquinho mais cheinha quando ela conheceu ele. Ela também tinha o cabelo castanho, mas durante a relação dos dois, ela teria emagrecido um pouco e pintado o cabelo. Ela trabalhava como técnica veterinária em um hospital veterinário e ela não podia mais ir dirigindo para lá. Ela não podia mais sair atrasada do trabalho, e se ele ligasse para falar com ela, ela tinha que parar tudo o que ela estava fazendo na hora para poder atendê-lo. Segundo relatos, ela ficava muito preocupada e com medo de irritá-lo. E além disso, constantemente as pessoas do trabalho viam a Karla machucada, o que na época levantou algumas suspeitas de que o Paul poderia estar agredindo ela. Segundo fontes, a Karla disse mais tarde para a polícia que quando ela e o Paul iam visitar os pais dela, ele a ameaçava com uma faca e dizia para ela que não era para ela contar nada dos abusos que ela vinha sofrendo para os pais dela, senão ele iria matar. E ainda, segundo essas fontes, teve uma situação que um amigo deles foi até a casa deles e ela serviu uma bebida para ele, só que ela levou o copo na mão, como qualquer pessoa faria. E o Paul ficou bem furioso, ele ficou irritado com ela e ele foi bem grosseiro. Ele disse que quando ela fosse servir alguém, era para ela levar guardanapo e a bebida na bandeja. Porém, segundo fontes, apesar dessas situações, a Karla descrevia para as outras pessoas o relacionamento dela com o Paul como se fosse um conto de fadas. Para quem olhasse de fora, os dois pareciam um casal super apaixonado e a família dela gostava muito dele. Ele ia com frequência na casa dela no início do relacionamento. Só que os pais dela não deixavam eles dormirem no mesmo quarto. Eles dormiam em cômodos diferentes, mas não demorou muito para que eles pudessem dormir juntos. E inclusive, quando a família dela se mudou para uma cidade vizinha, o Paul foi junto com eles. E segundo fontes, nessa época, o Paul começou a se interessar pela irmã dela, a Tammy, de 15 anos de idade. Ao que parece, a Karla já não era mais virgem quando os dois começaram a namorar. Então ele queria tirar a virgindade da irmã dela. E segundo relatos, ao que parece, a Karla teria concordado com isso. Ela dizia que devia isso a ele e que ela queria que esse fosse o presente dele de Natal. E aí, segundo fontes, a Karla passou a deixar tanto a janela quanto a porta do quarto da irmã dela sempre abertos para que o Paul conseguisse vê-la se despindo. E até que eles tiveram a ideia de abusar
dela. Então, basicamente, eles pensaram em dopar ela, e como a Carla trabalhava em uma clínica de veterinária, ela pegou alguns remédios lá e deu para a irmã dela, só que ela dormiu e acordou muito rápido e não deu certo. Então eles decidiram tentar por uma segunda vez, e dessa vez tinha ocorrido um almoço em família. O Paul tinha levado uma câmera para casa para poder filmar esse almoço, e aí mais tarde, durante a noite, enquanto todos dormiam, eles convenceram a irmã dela a assistir um filme com eles. E foi nesse momento que eles deram algumas bebidas batizadas para ela. E por fim a Tammy acabou apagando, e os dois fizeram o que eles tinham planejado. A Carla acabou gravando tudo com aquela câmera que o Paul tinha levado. E um detalhe é que, segundo fontes, o Paul passava horas no porão reassistindo essas fitas. Quando a Tammy acordou, ela começou a vomitar muito e a se engasgar com o próprio vômito. Acontece que a Carla também tinha usado um pano batizado com um tipo de remédio para manter ela desacordada, enquanto o Paul abusava dela. E ela passava esse pano no rosto da irmã algumas vezes, sempre que ela parecia estar acordando. E esse remédio acabou queimando o rosto da Tammy. A emergência precisou ser chamada devido ao estado da Tammy, e ela foi rapidamente levada para o hospital. A Carla e o Paul disseram que ela tinha bebido demais e se engasgado com o próprio vômito, o que foi bem aceito pelas autoridades. E ao que parece, ela não tinha o hábito de beber. Aliás, os pais dela teriam permitido que ela bebesse naquele dia devido às comemorações de fim de ano. No entanto, ninguém imaginava o que a Carla e o Paul estavam colocando na bebida dela. Infelizmente, a Tammy acabou falecendo no dia 24 de dezembro de 1990, e a causa da morte foi dada como acidental. E quanto à queimadura no rosto dela, por mais que tivessem achado aquilo estranho, ninguém tocou mais no assunto. E um mês depois da morte da irmã, a Carla e o Paul se mudaram da casa dos pais dela e passaram a morar sozinhos em outra cidade. E segundo fontes, eles passaram a ter certos fetiches, que incluíam a Carla se vestir com as roupas da irmã dela e até mesmo imitar a voz dela enquanto os dois se relacionavam. E eles registravam esses momentos pela câmera do Paul. O estupro e o assassinato da Tammy foi o primeiro crime dos dois, e ele também abriu portas para que os dois cometessem mais crimes juntos. A Carla passou a atrair jovens para a casa dela, e enquanto elas estavam lá, elas drogavam para que tanto ela quanto o Paul pudessem abusar delas e, vez ou outra, assassinar. A segunda vítima do casal foi uma jovem de 14 anos de idade que estava andando pela rua sozinha às 2 horas da manhã. Ela estava tentando entrar em casa, mas as portas estavam fechadas, e o Paul teria abordado ela e parece que ele teria oferecido carona para ela. Mas quando ela entrou no carro, ele a imobilizou e a levou direto para casa, e lá a jovem foi abusada e torturada pelo casal durante 2 dias. E segundo fontes, mais tarde, os dois teriam optado por assassinar, porque a venda que ela usava no rosto caiu e ela pôde ver o rosto deles. O corpo da jovem foi desmembrado e colocado em blocos de cimento, e logo em seguida o casal despachou esses blocos em um lago, o Lago Gibson, que ficava próximo à casa deles. E no dia 29 de junho de 1991, um pescador que estava pela região encontrou esses blocos de cimento com os restos mortais da vítima e chamou a polícia. E junto dos restos mortais da vítima também foi encontrado o equipamento usado para esquartejar uma motosserra. E coincidentemente, nesse mesmo dia, a Carla e o Paul oficializaram sua relação em uma cerimônia de casamento. E a lua de mel deles ocorreu no Havaí, e ao que parece, no período que eles estavam lá, eles teriam feito pelo menos mais uma vítima. E aí, no dia 16 de abril de 1992, os dois chamaram a atenção de uma jovem de 15 anos de idade chamada Kristen. Ela estava voltando sozinha da escola para casa, e como desculpa, Carla teria dito a ela que estava perdida e pedido ajuda. No entanto, quando a jovem se aproximou do carro para poder ajudá-la, eles a puxaram para dentro e a levaram com eles. Só que dessa vez tinham muitas testemunhas que presenciaram a cena. Então eles ligaram para a polícia para poder denunciar o que tinha acontecido, mas mesmo com todas as informações que foram passadas, acabou não ajudando muito a polícia a encontrar eles. E segundo relatos, a jovem teria sido mantida em cativeiro por quase 2 semanas e depois assassinada por eles. O corpo dela foi descartado ao longo de uma estrada rural e descoberto no dia 30 daquele mesmo mês. Ela foi encontrada nua, enrolada em um tapete, e o cabelo dela havia sido raspado. E em janeiro de 1993, os atritos entre o Paul e a Carla se intensificaram cada vez mais, e além de insultá-la, o Paul chegou a agredir com uma lanterna, o que deixou ela extremamente machucada. Inclusive, tem algumas imagens dela com os olhos roxos, e a família dela a retirou à força da casa que os dois moravam. Como a Carla estava bem machucada, ela foi levada para o hospital, onde a polícia foi chamada devido ao estado em que ela se encontrava, mas em um primeiro momento os policiais trataram aquilo tudo como um caso de violência doméstica, sem fazerem ideia da gravidade de tudo o que estava acontecendo ali. E ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, as investigações acerca dos casos de estupro e sequestro
estavam avançando. A polícia tinha percebido que os casos tinham migrado de lugar. Então antes acontecia em uma região e agora estava acontecendo em outra. E aí tem um outro detalhe também muito bizarro desse caso, é que a polícia tinha o DNA do Paul. Ele mesmo havia se oferecido para poder dar o DNA dele para as autoridades. Só que até aquele momento eles não haviam testado o DNA dele. E o Paul, ele era muito descuidado, no caso que eu falei da jovem, que ele teria invadido o quarto dela. Ele mordeu a orelha dela, então ele tinha deixado vestígios do DNA dele ali. E meio que a polícia estava se aproximando de conseguir pegar o culpado. E a Carla percebeu isso, então ela decidiu agir e contar a versão dela para um parente. E eles contrataram um advogado, então a Carla começou a dizer que o Paul era muito abusivo, e que ele forçava ela a participar dos crimes, que ele manipulava ela e que o estuprador que eles tanto procuravam era ele. E isso foi suficiente para ela conseguir fechar um acordo onde ela iria testemunhar contra o Paul em troca de uma pena menor. E aí o Paul acabou sendo preso em fevereiro de 1993, só que até aquele momento a Carla era vista como mais uma vítima dele. No entanto, o Paul contou para o advogado dele aonde estavam as fitas das gravações que eles faziam. Ele falou que as escondeu no teto do banheiro e depois que o conteúdo delas foi assistido, a Carla passou a ser vista como uma cúmplice e não mais uma vítima. Inclusive, foi muito difícil de achar essas fitas. As autoridades foram muito questionadas porque eles tinham feito uma varredura na casa e não encontraram. O Paul pegou um papel, desenhou o local das fitas e o advogado dele foi lá e pegou, ele teve acesso a elas. E detalhe é que ele ainda demorou para poder usá-las de prova, então ele poderia ter simplesmente sumido com essas fitas. Porém, ela já tinha fechado um acordo judicial com a justiça e nesse acordo ela pegaria apenas 12 anos de prisão, 10 anos pelos assassinatos das duas meninas que ela cumpriria simultaneamente e 2 pela participação no assassinato da irmã dela. Entretanto, depois de cumprir 3 anos de pena, ela poderia pedir liberdade condicional. O Paul foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 25 anos, ou seja, em 2018, e ele chegou a apresentar um pedido, mas o júri concordou que ele ainda é considerado um risco para a sociedade e a solicitação foi negada. Ele chegou a replicar o pedido em 2021 e posteriormente em 2024, mas novamente foi negado e a justiça acredita que o Paul ainda não tem a compreensão da gravidade dos atos que ele cometeu. Um advogado que representava as famílias das vítimas chegou a dizer que o Paul nunca se desculpou sobre os seus atos, e ao que parece ele nunca teve remorso pelos crimes. A Carla saiu da prisão em julho de 2005 e pouco depois ela se casou novamente, dessa vez com o irmão de um dos advogados que havia representado ela durante o processo, e com ele ela construiu uma nova vida longe dos holofotes, e os dois tiveram 3 filhos. A Carla também chegou a mudar de nome e ela leva uma vida normal após todos os atos brutais que ela cometeu junto de seu ex-parceiro de crime. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse caso. Eu particularmente acredito que o acordo que ela fez com a justiça deveria ser revisto, porque até então ela fez todo mundo acreditar que ela era a vítima. Só que a verdade veio à tona e eles descobriram que não era aquilo. Então eu acho que ela deveria ter pego uma pena maior. Mas deixa pra mim aqui qual a opinião de vocês. Só lembrando que eu tô no Spotify, tô deixando o link na descrição do vídeo. Tem vídeo aqui essa semana inteira, então se você ainda não assistiu os outros casos, vai lá no canal dar uma olhada. Vai ter vídeo amanhã também, segunda-feira, então não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nada. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo caso.